Bom dia a todo mundo. Estamos começando a nossa live sobre cultura do cancelamento, suicídio. Vamos falar um pouquinho sobre. Tô chamando a Lívia pra gente começar. Não apareceu? Oi, Lívia, tô te vendo. Ah, você tá me vendo. Tô te vendo. Eu que não estou me vendo. Tudo bem. Mas tá tudo bem? Tá dando pra... Tá dando pra te escutar, tranquilo. Pra mim, né? Tô te vendo, tô conseguindo te escutar. Fala um pouco mais, só pra eu ouvir. Tá tudo limpo aqui nos meus dentes? Tô brincando. Estava Ai, ai. terminando de almoçar. Justo. Estamos em horários diferentes, né? Você na Alemanha, eu aqui. Aqui são 3 da tarde. Também tô almoçando tarde, de qualquer forma, né? Você quer começar? Vamos começar com você falando. Vamos, então. A gente decidiu fazer esse encontro, né? Essa live, falando sobre essas questões do suicídio, falando sobre como que as redes sociais, né, por nós estarmos presentes na rede social também, trabalhar com essa questão de moda, no meu caso, né, a Lara é psicóloga, então eu pensei em convidar, e por isso a gente está fazendo esse encontro hoje, a Lara para a gente falar sobre esse assunto de uma forma mais profissional, né? Porque eu vejo que muitas pessoas começam falando, ah, pode conversar comigo, tem muito isso na rede social, né? Mas só em setembro. Ah, se você tiver qualquer problema, fala comigo, que nós podemos nos ajudar. Gente, não estou desmerecendo a boa vontade de ninguém, mas é até um assunto que eu acho que a Lara pode ajudar e falar como você pode fazer esse acolhimento, mas não você servir como um psicólogo para a pessoa, né? Porque, além de tudo, como a gente que é leigo nesses assuntos não está tão preparado para ouvir essas questões, que são questões pesadas, né? A pessoa está ali sentindo tristeza, ela está deprimida, ela está com uma série de problemas que podem, de alguma forma, se você está ali se disponibilizando, mas não está preparado para isso, isso pode prejudicar você mesmo, né? Isso pode acionar aí gatilhos mentais em você que vão detonar aí talvez um problema para você também. Então a gente tem que ser muito responsável nessa hora. E aí eu queria que você começasse falando, né? Nesse caso, vamos colocar essa questão do Setembro Amarelo e por que que é importante a gente pensar que esse acolhimento ele não deveria ser só em setembro, né? É importante ter um mês para lembrar, mas o que que a gente pode fazer para ajudar um amigo que está em depressão? Qual que é a diferença entre o trabalho que vocês fazem como psicólogos e o que que eu, como uma pessoa leiga que quero ajudar, posso fazer? Para não piorar a situação da pessoa também, né? Porque isso acontece muito. Uhum. Então, falamos de acolhimento, né? Eu acredito, e é o que é passado também nessa questão. A nossa sociedade, ela é voltada para uma sociedade de desempenho, uma sociedade de de eficácia. Então, as pessoas elas estão acostumadas a estar aceleradas e com a contemporaneidade foram ficando também muito em si mesmadas. Então, é muito difícil para uma pessoa acolher a dor de uma outra pessoa, sendo que ela também está cheia de questões que ela não consegue falar. Dentro da sociedade, a gente está vivendo uma ilusão, se vamos dizer assim, porque você não pode se mostrar fragilizado, você não pode se mostrar Sensível, né? mostrar sensível, então você não tem espaço para expor seus sentimentos. Ou seja, existe também uma questão que beira a injustiça, como assim que eu vou dentro dessa sociedade, eu não tenho espaço para mim, eu vou dar espaço para outro, acolher o outro também.
né? Então, acho que é mudar um pouco essa visão de que você não de De alguma cada forma, um. não tem uma responsabilidade nisso, né? Porque se a gente acolhe o outro com compaixão, identifica as necessidades do outro também, a gente consegue olhar isso com outros olhos, né? Ver a pessoa ali e falar, olha, eu sei, até a pessoa que tá te, entre aspas, te xingando, e eu sei que isso é muito difícil, gente, porque o pessoal fala que tem que ser sangue de barata, mas você entender o que, que tem por trás de um xingamento, qual é a dor que está ali, é você entender alguma coisa para além daquela relação que está sendo estabelecida, né? E você não agir com violência, não agir de forma impulsiva, né? Então acho que o que vocês podem fazer nessa questão, eu acho que a diferença do psicólogo é que a gente está ali. A gente recebe, alguns não recebem, mas a gente está ali para um trabalho que é fazer a escuta do outro. Mas isso não precisa ser somente do psicólogo, entendeu? Outras Sim. pessoas também podem fazer um papel e, obviamente, não tem o nível de instrução, né, entre aspas, eu falo, mas é necessária para atingir certas camadas, mas também é o acolhimento, também é ouvir com o coração, entendeu? Também é se aproximar daquela pessoa, olha, você tá bem? Como que você tá? Então, assim, eu vejo que o discurso do suicídio, do sofrimento psíquico, vem muito biológico, então é muito voltado para aquela pessoa que tem um transtorno, aquela pessoa que tem uma depressão, e como se fosse responsabilidade somente daquela pessoa. E não leva em consideração um contexto enorme que tem, social, político, toda uma camada de coisas, fatores que influenciam ali, né? Até a própria infância da pessoa, a forma com que ela construiu sua visão de mundo, né? Seus valores. Então, acho que tem muito disso também. Sim, aí o que eu tava pensando também em relação a isso, né? Quando eu falei que a gente tem que tomar esse cuidado, é justamente porque muitas pessoas chegam com um discurso para essas pessoas, ai, sai dessa, levanta. Não porque as pessoas elas queiram fazer mal, mas é porque elas são incompetentes, elas não têm noção, né? Que às vezes a pessoa tá num estado que realmente ela não consegue levantar daquela cama, que ela não tá de frescura, que isso realmente é uma doença, né? Então eu acho que parte do princípio que você abraçar uma causa, né? Todo mundo colocando coisinhas amarelas, fazendo posts amarelos, a gente tem que compreender que é muito bonito a gente fazer o post na rede social, mas se o nosso amigo, nosso irmão, nossa pessoa próxima tiver com isso, não é pra gente pegar e falar assim, ah, levanta daí. Não, que isso? Você tá fazendo graça, sabe? Porque isso acontece muito. Muitas pessoas, elas não têm noção do que é a depressão, né? Tem gente até que fala sobre isso. Porque não só a depressão, como também a ansiedade. Pessoas que têm muito medo, né? A pessoa, eu não tenho um estado, assim, que faz, que me prejudica. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, né? Não chega a ser uma questão que afeta muito a minha mente, meu corpo e tudo mais, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sempre tenho muito medo de tudo, eu sempre acho que as coisas vão dar errado, eu fico ali naquela ansiedade. Tem gente que tem isso num nível altíssimo e que as pessoas não conseguem compreender. Tem gente que realmente acha o tempo todo que vai morrer, tem gente que acha que não sei, vai explodir uma bomba atômica do lado da casa dela. Tem gente que tem uns problemas desse tipo, né? E Uma aí das maiores diferenças, né, que tem entre uma pessoa que é neurótica, vamos dizer assim, mas no nível normal, que tem suas ansiedades, suas questões, mas a depressão e outros sentimentos, o transtorno de ansiedade em si, é
a diferença é a intensidade. Então, a pessoa realmente não consegue se abrir para outras possibilidades. Ou seja, para ela é inconcebível que ela não tenha o controle e várias expectativas catastróficas vão se criando na cabeça dessa pessoa, né? Ou seja, uma falta de acolhimento ali, provavelmente, né? Na verdade, é um fator de risco muito grande para aquelas pessoas. Sim. Né? E uma coisa assim, já que a gente está trazendo essa questão para o ambiente virtual, né? É que existe agora um crescimento muito grande, tanto nas pessoas que se expõem muito na rede social e tem, né, estados depressivos e tudo mais, como ansiedade também, quanto também de pessoas que suicidam, né? Uns dados, eu estava lendo umas matérias que muitas vezes as pessoas que tentam suicídio, elas fizeram uma exposição na rede social, falaram sobre o assunto. Muitas pessoas, de forma irresponsável, achando que tudo é uma brincadeira, incentivam, falam assim, você vai se suicidar? Quero ver, então vai mesmo. Não, se corta, mas deixa a gente ver. Porque as pessoas, elas estão muito irresponsáveis, assim, eu acredito, em relação ao outro. A gente se distanciou tanto da questão humana, a gente está vivendo tanto no virtual, que a gente já perdeu a noção, né? Eu falo dos seres humanos em si, generalizando um pouco, a gente perdeu a noção da responsabilidade com o outro. A gente perdeu a noção que aquilo é de verdade, que existe uma pessoa ali que ela pode estar fazendo brincadeira? Pode. Tudo é possível. Mas ela também pode estar passando um problema real e fazendo uma coisa real ali para todo mundo ver. Não é difícil você ver casos que aconteceram, né, de pessoas que passaram por isso. Que fazem enquetes, gente, devo me matar ou não? E a pessoa vai ali sem pensar, vai, não sei, embarcando numa espécie de brincadeira, coloca que sim. E aí a outra, que já está num estado mental, né, perturbador ali, ela vai e se mata mesmo, ou tenta, né? Que muitas pessoas, às vezes, com a graça de Deus, não conseguem finalizar. Então, O contemporâneo, ele trouxe muito disso, né, Livi? Essa questão de você... ele ergue barreiras entre você e o outro. Ou seja, você tá vendo aquele ali, mas você desumaniza a pessoa. Você entende aquilo ali como parte de um sistema e não para pensar que isso é real, que isso acontece. Então, eu vejo muito isso também. A gente tem um livro que eu li que fala sobre o nosso jeito bélico de viver. Então, essa violência, ela está enraizada na nossa cultura. Você, de alguma forma, não se permite ser você mesmo por conta de um determinado grupo. E quando uma pessoa está se mostrando de uma forma singular, ela está falando sobre os próprios sentimentos, ela está indo contra, de alguma forma, um valor que é seu ou que você pegou para si, você se inflama. Ou se alguém questiona os seus valores, você também se inflama. Então, passa a não ser a ideia da outra pessoa, mas a pessoa. Aí a pessoa passa a agredir você, agredir não a sua ideia, o que você tem como convicção, mas você, xingamento, termos pejorativos. Então, isso é muito complexo. Sobre o tema em si e passa para a questão pessoal, né? Isso é uma coisa com certeza na rede social. Como que é perigoso tudo que a gente está vivendo, porque, primeiro, nós estamos sempre expostos a vidas surreais. Né? Primeiro, no começo de tudo, quando eu era adolescente, eu me sentia muito excluída da questão da visão mesmo. Você não se enxerga, né? Quando você não tem os padrões. Quando você está presente, da sua representatividade, está presente sempre num papel secundário, né? Então, sempre tinham lá as meninas maravilhosas que eram chefes, líderes de torcida, né? Porque a gente, de alguma forma, sempre consumiu coisas americanas, a gente não consumia a cultura brasileira, a gente não conhece muito da cultura brasileira, então a gente estava ali.
alimentando toda essa questão do não se sentir boa o suficiente, não se sentir bonito o suficiente, não ser o suficiente. Então a gente cresce nisso. Quando surge essa nova levada, essa nova onda de blogueiras, a ideia era, você finalmente pode se enxergar, você finalmente pode estar ali naquele mesmo patamar, porque eram pessoas iguais a você, falando sobre produtos que você pode comprar, que são acessíveis, né? Então, já era a capa de revista, né? As meninas das capas, as modelos, as atrizes, elas já não eram tão importantes mais quando começou essa onda de blogueiras, porque as meninas passaram a se enxergar nas blogueiras. E aí, como tudo na vida, o capitalismo falou assim, nossa, blogueiras é um negócio ótimo, então vou investir. Aí agora, para você ser uma blogueira, você precisa ser rica, igual as atrizes, né? Então a gente chegou no mesmo patamar de antes. Elas, novamente, ao invés de estarem ali mostrando a vida real, dia a dia, uma coisa que é possível de acontecer na vida de um pobre mortal comum, agora elas mostram vidas surreais. Todas elas têm casas enormes. Elas e eles, tá, gente? Pra não ficar uma coisa muito sexista. Eles têm casas gigantescas, com piscina, e têm as melhores roupas, os melhores amigos. Eles sempre estão sempre felizes, né, gente? É uma coisa incrível. Quando estão tristes, fica um monte de gente consolando. Ai, não fica triste. Né? Mas essas pessoas têm ali todo O que antes era muito natural, se tornou um show, de novo. Né? Se a vida de atores era um show, a gente estava incomodado com a mentira, aí chega essa nova onda de blogueiras mostrando. E como o princípio básico da vida na rede social era mostrar a realidade, quando chega nesse ponto que a gente está agora, é aterrorizante para uma pessoa comum que acompanha essa vida falar, poxa, mas eu não tenho isso. Porque eu não me esforcei o suficiente? Porque eu não meditei o suficiente? Ou porque eu não acordo 5 horas da manhã para malhar? Ou porque talvez, eu não sei, eu não tenho como investir. Porque tem blogueiros e influencers de todas as áreas, né? E eu gosto muito disso quando eu acho, não falando mal da profissão de ninguém, mas quando eles falam assim, porque você precisa guardar, sei lá, 30% do seu salário todos os meses. Poxa, então eu sou muito incapaz. Eu não consigo guardar 30% do meu salário. Tem que comprar comida, tem que pagar água, luz, telefone. Então a gente não leva em consideração a diferença, né? Exato, né? Porque se bobear, tem gente que paga a conta de luz, água, telefone deles. Faz permuta de água, de luz. E agora... à parte, a gente chegou nesse ponto. Então, novamente, a gente está se deparando ali e o problema é que parece que eles são pessoas normais do dia a dia e não são. Eles tentam fazer parecer que eles são. Mas não, eles estão em outro patamar. Novamente, igual as celebridades, né? Chegou agora essa nova onda de celebridades digitais, influências digitais, que novamente estão fazendo com que as pessoas acreditem que a vida delas é muito ruim porque a deles é boa demais. Então, eu acho que esse é um fator, né? Aí você pode dar sua visão também em relação a isso. O que você acha desses padrões inalcançáveis que as pessoas ficam expostas o tempo todo? Pois é, eu te mostro um outro lado da moeda também, que a pessoa que está exposta a esse padrão, essa pessoa que é endeusada, que está num patamar em que não pode errar, né? Até esse endeusamento é isso, de você não poder errar de forma alguma. Essas pessoas também, se cometem uma falha, e parece que estão todos procurando uma falha nela, até por causa desse sistema todo que é o sistema capitalista, essa questão do comércio, né, de como é comercializada a vida dessas pessoas, como é explorada essa questão do econômico no mundo virtual. E essas pessoas têm o fardo a carregar, e até mesmo por representatividade, às vezes não são pessoas, como você falou, digital influencers,
que tem grandes quantias de dinheiro, que tem uma vida econômica muito boa, mas tem uma representatividade ali no meio, Sim. né? E elas não podem errar, senão elas são desqualificadas. Elas são vistas como aquelas pessoas que, nossa, tá cancelada. Você não pode mais me representar, porque você não é mais a minha deusa, né? Eu tinha você como ídolo, mas você não me representa mais. Então, Sim, como que isso influencia também? Sim, a pessoa. Porque a questão da depressão em si, né? Ou da ansiedade, todos esses males, assim, que a pessoa está sujeita, ocorre tanto em mim, que estou vendo um padrão inalcançável e eu não posso, quanto na pessoa que ela tem que bancar aquilo o tempo todo, né? Que é isso que você está falando. Que a pessoa ela tem que realmente estar dentro do padrão que o fandom, vamos dizer assim, né? Que os fãs dela querem. Então, quando ela vai contra o que aquelas pessoas acreditam, já era. Eu vi um vídeo falando sobre a visão, se eu não me engano, de Foucault. Que, na verdade, quando você implanta um discurso, né? Por exemplo, a questão do veganismo. Então, vamos pensar que pra gente não falar... Eu ia falar de outra coisa, mas é melhor falar de veganismo aqui. É polêmico, mas é melhor. Aí a pessoa é vegana e ela tá ali vivendo a vida dela, defendendo os animais, e ela não come carne. Ela tem o discurso e várias pessoas seguem ela por causa desse discurso. Aí essa pessoa vai e posta foto com uma pessoa que é carnívora, declarada e gosta de churrasco. E aí os fãs, eles vão questionar e vão falar: por que você tirou foto com essa pessoa que gosta de churrasco, que estava no churrasco ontem, e aí hoje você tirou foto com ela? E aí todo o trabalho que essa pessoa faz passa a ser questionado porque ela fez uma foto, sei lá, com o dono, amigo dela que é dono de uma churrascaria. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. Eles podem ser amigos porque você, vegano, não é proibido ser amigo do churrasqueiro. Vocês têm pensamentos diferentes, vocês gostam de coisas diferentes e defendem ideias diferentes, mas isso não impede que vocês sejam amigos, né? A dificuldade que tem das pessoas de entender que um grupo não precisa ser homogêneo, você não precisa estar próxima apenas das pessoas que têm as mesmas convicções que você. Na verdade, isso é uma alienação, né? Porque, de alguma forma, se você for pensar por essa lógica, você vai se eliminando para entrar no padrão de um determinado grupo, né? Então, isso vai contra qualquer sentido de subjetividade, qualquer forma de lidar com você mesmo, porque, assim, você vai agindo de acordo com o que está sendo disseminado naquele campo. Sim, e você vai se anulando. E às vezes isso é uma violência. Ideia de você, né? Isso é interessante também. Não, quando você vê, por exemplo, um padrão ali, a pessoa está se apresentando como XYZ. E aí você vai acreditar que ela é aquele XYZ. E de repente você vai se encontrar com essa pessoa, ela está com uma série de outras riquezas ali culturais e tudo mais que você não tem acesso porque você determinou na sua cabeça que ela é XYZ. E você não aceita essa pluralidade das pessoas, né? Ah, você é fitness. Nossa, mas você estava comendo um hambúrguer gorduroso ontem. Não pode, né? Eu tô colocando coisas leves aqui, mas eu já vi... Eu adoro a Luísa Marilac, já fiz vídeos imitando ela. Acho ela maravilhosa. E ela estava fazendo uma campanha, uma transex, né? Ela estava fazendo uma campanha e uma pessoa citou o nome dela e a comunidade LGBT, eu não sei falar todos os... Que é a mais. Isso. Muitas pessoas começaram a criticar porque ela estava interagindo com essa pessoa que, segundo eles, era de direita, né? Vamos dizer assim. Né, que a pessoa apoiava a extrema-direita e como que ela podia estar interagindo com essa pessoa. Ela é uma artista,
né? Ela vive disso, ela precisa disso, é o trabalho dela, e ela não pode se envolver com outros artistas por eles pensarem diferente. Então a gente agora só vai poder conviver com quem a gente acha que pensa igual a gente. E quando essa pessoa não pensar mais igual a gente vai falar: tchau, você não pertence mais ao nosso clube. Infelizmente, vamos ter que cancelar você. E como que isso é cruel, né? Porque às vezes a pessoa ela tá ali sujeita a erros, mas na internet parece que a gente tá almejando tanto uma perfeição que a pessoa não pode errar. E vamos pensar também em questão de consequência, né? Tem aquela, eu vi um vídeo também de Nathalie Neri, e ela estava falando sobre Luísa Mel e tudo que ela representa no mundo, a questão dos animais que ela protege, que ela tem poder aquisitivo para isso, então ela faz coisas que muita gente não teria grana e nem estômago ou vontade mesmo de fazer. Aí, me parece que ela soltou alguns argumentos racistas em relação a seitas, falou que uma determinada seita era de uma religião africana. E isso repercutiu muito e as pessoas estavam querendo cancelar a Luísa Mel. Mas aí ela mesma, a própria Nathalie Neri, questionou, falou: gente, vocês cancelam a Luísa Mel, quem vai fazer o trabalho de Luísa Mel? Né? Olha tudo que ela construiu em relação à violência com os animais, né? Contra os animais. Nesse âmbito, né? E simplesmente apagado porque ela usou um determinado termo. Isso não é passar pano para ela, obviamente, porque ela tem que ter consciência e a gente tem que abrir um debate sobre isso. Mas isso não é cancelar tudo que ela construiu, né? Se você cancela... hipocrisia na hora que a gente faz a avaliação do que é sacrifício animal em nome de religião, né? Então, claro, tem todo um debate, a gente poderia fazer uma outra live sobre esse assunto. Porque a maioria das religiões celebram, né? Tem momentos de celebração. E a própria celebração cristã tem sacrifício animal, porque a gente come animais. Né? A diferença ali é que em algumas religiões, não são todas as religiões de matriz africana, mas a gente tem essa questão. Mas o desconhecimento da Luísa Mel realmente não apaga tudo que ela já fez. Né? Até essa questão que eu estava falando em relação ao veganismo, porque de Luísa Mel passou para a Anitta, e a Anitta é a pessoa plural que a gente conhece. Ela gosta de tudo, ela faz de tudo, mas ela também passou a ser vegana por causa da Luísa Mel. Mas a Anitta também é, se eu não me engano, do candomblé. E aí tem muitos questionamentos sobre isso, né? Muitas pessoas questionam a Anitta. Ah, mas você é vegana, mas você é do candomblé? Não necessariamente uma pessoa vai fazer sacrifícios animais nas religiões. Entende? As pessoas não têm noção nem de qual é a religião, qual é a situação em que ocorre um possível sacrifício. Eu mesma estou aqui falando, mas eu não tenho conhecimento. Né? A gente poderia... E tem muito das expectativas das outras pessoas quanto ao lugar que você representa, né? Então, as pessoas têm determinadas expectativas que, quando frustradas, cai tudo em cima de você. Ou seja, se você não atendeu minhas expectativas, como você me representa? E esse é o perigo. Porque, assim, uma pessoa, ela pode te representar, mas, assim, ela não é uma pessoa que não vai errar. Ela tem seus defeitos. Tem partes dela ali que não vão convergir com o que você acredita. E você aceitar isso é muito importante, até para sua saúde mental e para da outra pessoa. Porque aí Exatamente. Você vai ficar sempre se frustrando, né? E a outra pessoa também, ou seja, é muito tóxico para toda uma sociedade. E é interessante, por exemplo, agora vai ser polêmico o que eu vou falar, mas
uma... São pensamentos, viu, gente? Eu fico variando aqui das ideias, que quem tem conhecimento para falar sobre isso, na verdade, é a Lara. Mas eu fico passeando aqui. Eu vi muita gente falando, eu me sinto agredido quando uma pessoa sai da quarentena. Eu me sinto violado porque eu estou fazendo a quarentena direitinho, me sinto idiota. Gente, cada um cuidando da sua vida. Claro que é muito importante a gente manter o isolamento, se possível, manter o distanciamento social. Eu acredito que seja importante. Mas convenhamos, né? O que que você tem a ver com a vida da outra pessoa se isso não estiver te atingindo diretamente? Por que que você fica aí fazendo posts super triste, super incomodado na rede social sobre isso, se isso não é da sua conta? A não ser que sejam pessoas, que aí a gente vai entrar novamente na questão dos influencers, né? A pessoa tá fazendo uma festa, uma grande festa, ela sabe que ela tem milhões de seguidores ou milhares de seguidores, né? Que a gente sabe que às vezes uma pessoa com poucos seguidores até influencia mais, mas aí beleza. Aí a pessoa tá mostrando uma super festa cheia de gente. Não tem necessidade. Não tem. Mas eu queria ver a mesma indignação da pessoa com a galera na praia curtindo o mar com o ônibus que tá lotado todos os dias, entendeu? Eu sei que é um tipo de argumento muito, parece muito fraco, não sei. Mas eu fiquei pensando nisso. Como que a pessoa se coloca muito no papel de vítima? Eu estou me sentindo muito mal porque os outros estão saindo. Poxa, gente, cada pessoa tá vivendo um mundo diferente. É muito mais fácil. É, é muito mais fácil você agir contra alguém que você vê de alguma forma que é alguém mais acessível. Para você questionar uma pessoa que está ali no seu Instagram fazendo algo errado, o efetivo daquilo que você está fazendo, a possibilidade de ser efetivo, na verdade, vai ser muito maior, né? Então, a pessoa se vê também, talvez ela tenha o desejo de sair também nessa quarentena, porque ela está se privando, ela se vê, se ela está se privando, ela se vê no direito de proferir julgamentos para aquelas pessoas que não estão. A questão aqui, gente, não é você não poder criticar, né? Porque existe algo errado. É importante que a gente crie um debate sobre isso, uma conscientização. A pessoa precisa, e é um espaço para isso, a rede social, entender quais são as consequências dos seus atos, das coisas que ela faz. Mas você entender que você partir para o lado pessoal, vulgarizar ou ridicularizar a pessoa, diminuir ela por conta disso, isso já não está no seu alcance. Na verdade, é ultrapassar a liberdade da pessoa. Comentário aqui da Samara. Nesse ponto eu acho muito delicado, porque a transmissibilidade do vírus afeta a todos, principalmente quem é do grupo de risco. Eu concordo, mas aí a gente também tem que pensar no seguinte, eu sou a favor do isolamento. Eu passei, antes de conseguir viajar, eu passei praticamente todos os dias em casa, né? Mas o meu pai, por exemplo, saía para trabalhar. Eu tenho essa vantagem, eu posso trabalhar dentro da minha casa. O meu pai não pode. A questão é como que as pessoas, elas, com certeza, a gente tem que pensar em massa, né? A gente está falando de uma população, a gente está falando de uma pessoa, não estou falando da Lívia. Se eu posso pegar ônibus para ir trabalhar, porque o meu emprego faz com que eu vá trabalhar, eu sou obrigada, por que eu não posso ir para a praia na mesma condição? Isso estou falando de quem mora na praia, né? Porque no caso de quem mora em Belo Horizonte, obviamente que a gente não tem essas opções. Mas eu falo como que é muito hipócrita a nossa sociedade. Porque eu não vejo tantas discussões em relação ao tanto que as pessoas estão expostas ao vírus pegando um ônibus. Entendeu? Porque elas estão. E eu lembro do... Meu cunhado até comentou com a gente que pouquíssimas vezes foram as vezes que ele pegou um ônibus vazio.
E E ainda assim, muitos assuntos. a quantidade de ônibus, né? Então a gente pensa nesse sentido também. Muitos assuntos que a gente vai tratar aqui, gente, são extremamente delicados, porque existe singularidade. A gente é humano, cada um é um. Ou seja, cada pessoa tem uma particularidade dentro do seu contexto. A gente está tentando, entre aspas, uma generalização, mas quando a gente fala aqui, é numa tentativa de abarcar todas as experiências para tentar ter uma visão reflexiva disso. E às Sim. vezes a gente perde a criticidade. E eu falo na questão de grupos, de você se inserir em determinado grupo. A gente perde a gente mesmo. E é disso que a gente está falando aqui. A gente não está aqui para julgar. Ninguém aqui está. Eu ou a Lívia, a gente não está aqui para julgar quem faz esse tipo de coisa. A nossa função aqui, acredito eu, é de mostrar que essa cultura do cancelamento, na verdade, ela está sendo extremamente depreciativa para todos. E seletiva, né? E é bem seletiva, porque algumas pessoas fazem, como no começo, e eu concordo, eu não acho que tá errado a pessoa questionar. Eu acho que tem que ser questionado mesmo. Se você influencia um monte de gente, por que você tá fazendo uma coisa, né, desmerecendo aí a gravidade da pandemia? Você A influencia. questão é abrir a possibilidade, Livi, do aprendizado, né? Da pessoa debater aquelas questões e não simplesmente vou cancelar você porque você falou algo que eu não concorde. Eu E acho sim, que a olha, questão de onde que vem seu pensamento, né? Tentar gente, entender também. elas não questionam na hora do cancelamento em si. Elas já chegam numa espécie de linchamento virtual. Isso, a Tamara falou exatamente. Exatamente. O problema, a meu ver, é praticar cancelamento sem abrir para o diálogo. E esse é o problema, é isso que acontece. Porque aí fala assim, vamos colocar um nome, sei lá, a Rosa Amarela fez uma coisa que a maioria dos fãs não gostou, ou os haters dela ficaram enlouquecidos. Então, todo mundo vai lá na rede social da Rosa Amarela, todo mundo que é contra o que ela faz, que ela fez uma coisa, sei lá, ela saiu da quarentena e fez uma festa para 20 pessoas na casa dela. E postou na rede social. Todo mundo que é contra ela vai lá e posta. Sua ridícula. Sua vagabunda. Você fez, aconteceu, não sei o quê. E tudo isso. A pessoa que está recebendo aquilo, ela pode ser forte e levar para frente? Pode, mas ela pode entrar num estado de desorientação ali que ela não vai dar conta. Né? Porque tem forte que olha e fala assim, ótimo, quanto mais me xingarem, melhor, vou ficar mais famosa. Tem gente que faz isso mesmo. Que pede polêmicas, né, em redes sociais para poder ficar mais famoso. Mas tem gente que não, que tá ali e realmente vai receber aquela crítica de forma pesada e aquilo vai interferir no psicológico dela. E como essa cultura, ela foi criada com uma intenção mega importante, que era você fazer ecoar as vozes daquelas pessoas que estavam invisibilizadas, né? Elas estavam numa posição em que as vozes delas não eram ouvidas, por mais que falassem. Então, muitos casos de abuso sexual e de crimes foram descobertos a partir dessa cultura do cancelamento. As pessoas e as estruturas de poder começaram a ser abaladas por essas questões. Então as pessoas começaram a perceber, olha, eu tenho, de alguma forma, aquilo que eu achava que estava blindado, né, está sendo de alguma forma influenciado por essas pessoas. E isso era uma ideia bacana que está sendo agora contraproducente, que está se subvertendo em relação aos julgamentos que as pessoas proferem, né? Então isso é muito complicado. A gente está exposto também a uma série de mentiras,
né, as famosas fake news. Então, com uma fake news, se você divulgar uma fake news sobre alguém, você pode acabar com a vida dessa pessoa, de alguma forma, dependendo da gravidade do que você compartilhar, ou da gravidade com que a pessoa vai receber a informação daquilo que você compartilhou. Porque a gente sabe que em algumas campanhas políticas, por exemplo, chegaram a ter situações que as pessoas estavam colocando a moral da pessoa ali, né? Falando, jogaram informações de pedofilia, jogaram informações sem o menor fundamento e foram compartilhadas. E aí, vamos pensar que nosso país está completamente polarizado? Metade da população acredita que político X acredita que não. Então a gente está assim. Uhum. A gente está vivendo um jogo de futebol eterno em todas as... Caio. Caio, voltou. Pode falar. E aí, assim, voltando, né, à questão que a Samara colocou, e realmente é muito delicado e é um assunto de saúde pública, sim. Eu não acho legal que as pessoas estejam saindo da quarentena, mas o que eu quero colocar, a questão é que a gente, nós, os brasileiros, a gente está sempre focando tanto na questão do lazer do outro, e a gente esquece que no dia a dia do trabalho também, a pessoa também está se expondo muito. Nós, no Brasil, não fizemos nada de isolamento da forma correta. Sabe? E tem muito a ver também com a forma que as pessoas escondem, na verdade, a mídia social auxilia muito nesse processo de você esconder a parte do processo, de você não mostrar o que você faz que não é prazeroso, né? Porque a parte ruim não é mostrada nas redes sociais. Ou seja, se a pessoa tá ali só mostrando coisa boa, não. Então, tem alguma coisa errada. Eu tô aqui trabalhando e a pessoa só no bem bom, entre aspas. Ou seja, isso estimula esse pensamento bélico que a gente tem, esse pensamento de violência. Sim, até essa parte do processo que é apagada, né? Sim, um outro trecho interessante desses vídeos, né, que eu tava vendo, fala que, apesar de parecer tudo muito novo, essa questão do linchamento virtual é muito antigo, né? Que as pessoas realmente assistiam esses momentos de linchamento, que era realmente um linchamento, que era todo mundo indo ali jogar pedra, tacar fogo na bruxa, ou seja lá o que for. Então a gente passou por muitos momentos desse tipo na história da humanidade. E isso era... pensa... né? A pessoa que era jogada com um leão, isso tinha todo o coliseu ali assistindo as pessoas colocadas ali para morrer. Uhum. E se antes era uma sociedade do espetáculo, hoje a pessoa sofre sozinha. A pessoa não tem vazão. Ou seja, a pessoa, ao invés de ela sofrer ali, ela vai implodir. Ela não pode falar sobre o sentimento, sobre o que ela sente. Ou seja, tudo que ela está sentindo vai ficar dentro dela e vai fazer com que ela desfragmente. E é esse o ponto crucial, que é isso que vai fazer com que a pessoa chegue na possibilidade, em pensar no suicídio como uma possibilidade. Ou seja, se todo lugar que eu vou, de alguma forma, eu sou reprimido, eu não tenho outra saída. Mas, gente, isso é um pensamento de uma pessoa que está com um pensamento cristalizado. Uma pessoa que não consegue enxergar outras possibilidades, né? E existem. Na verdade, eu acredito piamente que uma pessoa, quando ela é escutada, de verdade, assim, sem opiniões, porque as pessoas, elas acreditam que elas têm que opinar, mas não tem. Às vezes a pessoa não está precisando de conselho, ela está precisando de escuta. E falta muito disso na gente. Né? Então, a pessoa sendo escutada de verdade, vendo que tem importância para o outro, isso que é de alguma forma essencial para o bem-estar
das pessoas, principalmente no mundo que a gente vive, isso já faz uma grande diferença, entendeu? Porque as pessoas, quando estão nessa situação, elas não veem sentido na própria vida. Elas não veem por que elas existirem. Elas não entendem qual que é o processo delas aqui nesse meio. Elas se sentem deslocadas, sem pertencimento. E o que ajuda como fator de risco para isso é essa exclusão e tendência a homogeneizar esses grupos. Por que que um grupo não pode conviver com uma alteridade, com uma diferença? Por que que não pode valorizar a diferença do outro, entendeu? Que lógica que é essa? O que segue, né? Tem muita coisa aí por trás. E não é, tipo assim, é um processo, a gente vai caminhando com um passo de formiga, né? Mas tem muita gente que escolhe. Se ela não tem uma vazão, eu não vou conseguir atingir o público que eu quero, então eu vou permanecer calada. Não, a gente tem que agir. Não é simplesmente deixar que as coisas aconteçam, entendeu? E eu falo agir nesse sentido de acolhimento, de entender o que está acontecendo com o outro e com você mesmo. Se você não entender você mesmo, como que você vai conseguir lidar com o outro, né? Tem muito disso também. E é você não reconhecer, eu vi aí que a Maia Luz postou, você não reconhecer outras pessoas como sendo dignas da sua atenção, mas isso, para você ver a lógica, isso não é desresponsabilizando a pessoa que pensa dessa forma, mas olha tudo que está envolvido nisso e que a gente tem que tentar avaliar, entendeu? Ou vamos conversar, isso você simplesmente cancelar uma pessoa que pensa assim, não vai fazer com que grandes mudanças aconteçam. A pessoa tem que conscientizar e dessa forma, às vezes uma pessoa que seria o algoz de alguém pode ser um vetor para compartilhar aquele pensamento de comunidade, de humanidade que você está passando para ele. Se ele reconhecer isso em você, se ele entender qual que é o objetivo, a compaixão que deveria existir entre as pessoas, ele dissemina, gente, que eu acredito, e muitas das coisas que eu estudo estão voltadas para isso. Você transmite aquilo que você acredita de uma forma que possibilite a construção, o aprendizado, e não necessariamente como uma imposição. Porque tudo que vem como imposição liga uma parte no cérebro, falando de um jeito mais leigo, mas que repele. Aí a pessoa vai olhar para você e falar, não vou fazer isso que ela está falando, que ela está impondo isso para mim. E por que continuar mantendo essa estrutura de violência, entendeu? Porque a gente não pensa numa possibilidade de quebrar isso e tentar ser mais empático, respeitar a alteridade, respeitar a diferença. De onde que vem essa dificuldade nossa de confrontar os nossos valores, as nossas crenças que parecem dogmas para nós? Será que a gente já se questionou sobre o que a gente realmente acredita? Às vezes uma coisa que para nós é certa, a gente vai olhar lá na frente, ela está agindo diretamente contra a existência de determinados grupos ou pessoas, entendeu? Então isso é muito complicado de se falar assim, não, mas eu acredito no que acredito e não vou estar aberta. Se um copo está cheio, onde você vai conseguir agregar mais conhecimento? Né? Se você se sente superior, se você se sente onipotente, como que você vai conseguir construir novos caminhos e perspectivas da sua vida? Sim. Então, sempre se questionar também, agir, pensar criticamente. Isso é importante. Falou muito bem.
Aqui a Mas gente eu tem vejo muito isso, né? Tenho mais comentário? Pode falar. mais luz aqui, que eu não sei quem é na mais luz, mas minha avó sempre dizia que o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Acredito que tenha muito a ver com essa situação. A gente nunca sabe o que as outras pessoas estão passando, sim. O motivo de ter determinada atitude, sim. É, isso que a gente estava comentando aqui, né? Porque, é claro, existe sim a irresponsabilidade com o outro quando a gente está desrespeitando regras, vamos dizer, que não dizem respeito só a você, né? Vamos pensar que a regra de isolamento, o distanciamento social é uma questão para todos. Todos tinham que fazer isso. E a gente sabe que existe uma parcela da população que não está fazendo porque não quer, e tem outra que está fazendo porque não tem outra opção, né? Então aí a gente entra nesse questionamento de como também que as nossas autoridades estão levando isso. Será que realmente a gente está levando isso a sério? Não tem nem. Vamos pensar. A gente chegou num ponto com essa questão do coronavírus que também está afetando as pessoas mentalmente. Né? Você está com medo, as pessoas estão com medo de viver, estão com medo de sair, estão com medo de conversar, de encontrar quem elas amam. Tá perigoso mesmo. Né? A gente nunca sabe. Tem gente que tem a doença, que passa pro outro que não sabe que tá doente. E quanto mais medo e insegurança que tem, Ivi, mais na defensiva as pessoas ficam. Então, se ela tá com medo, ela tá insegura e se sentindo vulnerável numa sociedade em que você não pode se sentir assim, você tá descarregando em outra pessoa aquilo que você tá sentindo. Então, isso é muito complexo também, você parar para pensar. Quanto às questões das crenças também, voltando no assunto, as introjeções que a gente cria, os dogmas que a gente segue, isso vem lá da nossa infância também, se for parar para pensar. Aquilo que foi engolido, né, sem assimilar, a gente, de alguma forma, sendo oprimido, você tem que aceitar isso. Criança não tem opinião, você tem que entender que a minha opinião é a que vale. Esse comportamento agressivo não vem de hoje, né? Tá na nossa sociedade aí e não é contemporâneo. E vem sendo passado de geração em geração. Ou seja, uma pessoa que se sentiu reprimida na infância, de alguma forma ela vai transmitir isso. Ela pode transmitir isso, né? Que existem várias possibilidades, mas ela pode transmitir isso na vida adulta. Ou ela pode implodir. Existem várias possibilidades. Ela pode pegar tudo para si. Ela pode achar que todos os problemas do mundo têm a ver com ela. Então, assim, tem que tomar muito, muito, muito cuidado e tem que pensar nas pessoas não como uma forma, não como grupos somente, mas como indivíduos, como pessoas que são singulares. Não tem como você generalizar se você está falando de uma pessoa que está com sofrimento. Ah, não, mas levanta daí, você está com depressão, mas você não está morta. Olha esse comentário. Eu vi uma tirinha falando assim, mas tem tanto ar no mundo porque você tem asma. E é isso. São as possibilidades de cada um e é respeitar isso também. Eu vi até uma frase, não lembro onde foi, de quem é a frase, que fala que quem tem que tenta o suicídio não quer acabar com a própria vida, né? Quer eliminar a dor que está sentindo e que de alguma forma tem a ver com a própria existência. Então, como que é importante talvez a gente ter esse acolhimento, ter essa... Procurar saber mesmo, se antes de tentar ajudar alguém, tenta entender melhor o que é. Observar a situação, né? Identificar qual que é a necessidade que ele está escondendo ali, porque existe. Existe uma necessidade ali naquela ação que aquela outra pessoa tá proferindo. E existe uma necessidade sua também, um sentimento seu diante daquela
necessidade daquela ação que ele fez. Ou seja, por que não a abertura do diálogo? Por que não tentar um debate antes de você julgar? Olha o contexto daquela frase ou daquela situação que está acontecendo. Antes de você sair proferindo. Até a questão mesmo da veracidade das coisas. A pessoa vê uma fake news, ela simplesmente reproduz. Ela não para refletir. Ela só passa para frente. E às vezes nem entra na própria reportagem. Ou seja, a reportagem pode estar falando totalmente o contrário. E ela reproduziu porque ela só viu uma manchete e compartilhou. A gente está precisando refletir mais sobre o que a gente pensa. Sei lá. Acho que é importante, sabe? Tanto olhar para dentro de nós mesmos. Às vezes, se a gente olhar para o que dói na gente, se acontecer alguma coisa e você ficou muito irritada com uma outra pessoa, olha para você. Por que você se sentiu assim? Qual que é a necessidade que você tem? Vamos tentar identificar, porque aí depois você vai entendendo de onde vem isso e você vai cuidando de você mesmo, entendeu? E muitas das dificuldades que a gente tem hoje, e que eu vejo que são fatores de risco para o suicídio, é você não olhar para si, você simplesmente aderir a determinadas convicções e grupos e se anulando, sabe? Você perde o sentido de vida. E às vezes, como você está tão focada no externo, quando você perde aquilo, né, é cancelado, você não tem para onde ir, você não vê possibilidade nenhuma. E você assim, não fez uma base dá sua. tempo, que ainda é uma coisa muito complexa, eu acho que a gente teria que falar um pouco mais. Mas eu estava até pensando nessa questão também dos filtros e das intervenções estéticas que cada vez mais pessoas cada vez mais jovens têm feito, né? Como que é uma eu não sei a palavra, mas como que a gente está modificando a forma como a gente vive e se enxerga, e a gente quer sempre estar num padrão, todos os narizes, bocas, tudo está muito iguais. parecido. Seja no filtro ou seja na vida real, as pessoas estão se modificando. É uma questão para refletir, né? Por que será que tá acontecendo esse processo de todo mundo ficando igual, os discursos ficando iguais? E qual que é o perigo nisso aí? A gente tem que refletir sobre isso também. Como que esse determinado padrão de estética está influenciando na nossa vida? Como que a gente dá esse direito para outras pessoas, né? De agirem sobre os nossos corpos, ou nós agindo sobre os nossos corpos para agradar outras pessoas. E que pessoas, no fim das contas? Ou atrair o olhar do outro, né? Tem uma pessoa, o nome da pesquisadora é Valéria Zanello, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas ela falando sobre como as mulheres agem de acordo com o dispositivo materno, de acordo com seu dispositivo amoroso, e como que esses dispositivos influenciam na sua própria vida. Sim. Né? E como elas não enxergam outras possibilidades para elas, além desses dispositivos. Ou seja, a tentativa da Zanello é você ampliar o seu campo de visão como mulher para conseguir acessar coisas que a sociedade acredita que não sejam para você. E ela fala de homens também, numa perspectiva de dispositivo de eficácia, mas bem relacionada à sociedade do desempenho que a gente vive hoje. Sim, eu acho que dá pra gente ler aqui o último comentário. Keila. Engraçado que com isso de harmonização